criação do sistema de garantia de qualidade para o ensino à distância em Moçambique é a experiência do INED neste âmbito. A estrutura da apresentação é esta, tem uma introdução na qual se apresenta digamos que a situação do ensino à distância em Moçambique, desde uma breve panorama sobre a situação do ensino à distância em Moçambique, desde a sua preconização pelo Sistema Nacional de Educação até aos momentos atuais. E depois, a estatística que o ano 2003 nos apresenta sobre o efetivo de provedores em AD em Moçambique, e daí, pelo crescimento da AD, então, a necessidade da existência de uma instituição que regule esta atividade. E então vamos ver o dispositivo que cria o INED e de seguida as atribuições do INED, o regulamento de educação à distância, que vem também das atribuições do INED, o referencial de qualidade que visa operacionalizar o regulamento de ensino à distância, as conclusões e os desafios. Então, o Sistema Nacional de Educação preconiza o uso do ensino presencial e a modalidade à distância como sendo ambas válidas para prover qualquer tipo de nível de formação, de forma autónoma, existindo só uma, não é, de cada, ou de forma integrada, existindo a modalidade presencial e a modalidade à distância também, na provisão de cursos numa determinada instituição. E em 84, o INDE lançou o primeiro curso à distância, baseado no modelo pedagógico, baseado em material impresso, rádio, tutoria presencial, e este curso é destinado a professores de ensino primário. Em exercício nestas províncias que são acreditadas, com um total de 1.224 formados. Portanto, professores em exercício que se estavam a beneficiar deste curso ministrado pelo INDE. Em 84. Do 84 para aqui, então, muitas instituições surgiram para administrar cursos ou administrar cursos na modalidade à distância. Estudantes aderiram a esta modalidade e, então, a educação à distância conheceu um crescimento considerável. Então, verificou-se uma presença maior de instituições, de provedores, e isto tudo evidencia ou reforça as potencialidades da modalidade para a expansão e diversificação da oferta educativa. Vamos ver então aqui o que é que as estatísticas nos mostram. Mostram que até de 83 até 2003, então já existem em Moçambique 14 provedores a administrarem cursos, 51 cursos na modalidade à distância, e cursos esses que são frequentados por 52.389 estudantes. Portanto, há uma grande adesão desta modalidade. Então, temos aqui um quadro que ilustra as instituições que provêm cursos à distância, quer instituições públicas, quer instituições privadas, estão aí. E, se formos a ver em termos de instituição pública, o Instituto de Educação Aberta à Distância, o IEDA, tem o maior
efetivo de estudantes, com 33.593 estudantes, e eles provêm 3 cursos na modalidade de distância. Portanto, IEDA está com a formação de professores, está com o PESD e está com o curso de capacitação à distância para a frequência do ensino superior. Mas como tem aqui o colega do IEDA, então eu vou descansar de qualquer coisa que vai ajudar. Em termos de instituição privada, tem a Universidade Católica. A Universidade Católica é que detém também um efetivo enorme de estudantes, 8.167, e também, não é, uma diversidade de cursos, tem um leque também aberto de cursos, são 15 cursos que a Universidade Católica oferece neste momento. E como vem então com este aparato de estudantes, cursos, universidades, desde 83 até ao momento, então a dada altura viu-se a necessidade da criação de uma instituição que coordenasse a atividade da educação à distância no país. Coordenasse e regulasse. Portanto, a instituição coordenadora e reguladora da EAD. E esta instituição, então, é o INED. O INED foi criado em 2003, pelo Decreto 49 de 2006. Foi criado em 2006, desculpa, de 26 de dezembro. Não é? Como uma instituição com estas funções. E quais são, então, as atribuições do INED, segundo o decreto, ou seja, segundo o Estatuto Orgânico do INED? As atribuições são essas: definição de políticas e regulamentos de educação à distância. Por isso é que antes falei na estrutura também o regulamento, definição de políticas e regulamento. Garantia do funcionamento da Rede Nacional de Educação à Distância. Portanto, o INED, em termos de estatuto, tem a direção de serviços de acreditação e formação e tem a direção de serviços da rede dos centros provinciais de educação à distância, que abreviadamente se chama, denominamos de CERSAPED, abreviadamente, e estão aqui os colegas de CERSAPED também vão apresentar a sua comunicação. E criação e desenvolvimento de sistema de acreditação e garantia de qualidade da educação à distância. Como vê, é uma complexidade. Então, são muitas instituições a promover muitos cursos, muitos estudantes. Então, há a necessidade de o INED criar, desenvolver um sistema de acreditação, mesmo para orientar, para regular, para apoiar as instituições, acima de tudo. Então, tem a necessidade da existência de um regulamento. O regulamento, então, com vista a regulamentar esta atividade de EAD. E o regulamento foi criado em 2009. Foi aprovado pelo Conselho de Ministros pelo decreto número 35 de 7 de julho. Aqui estão vamos apresentar alguns capítulos do regulamento. O capítulo 5, que diz respeito à acreditação e garantia de qualidade, no seu artigo 33, as competências para acreditação, então atribui competências esta competência de acreditação é atribuída ao Instituto Nacional de Educação à Distância, ao INED. Portanto, é a autoridade que, no país, então tem a competência para acreditar instituições provedoras do EAD, assim como os respectivos cursos e programas à distância. Então, por que acreditar? Então, estamos a falar com os nossos provedores, a linguagem que se usa é acreditar cursos, acreditar instituições. Aconselhamos sempre os provedores a acreditar os seus cursos, acreditar as suas
instituições. Para quê? Para que acreditar? Para validar e reconhecer formalmente que a instituição provedora tem competências, meios, recursos adequados para desenvolver cursos. Portanto, é preciso que os cursos que estão a ser desenvolvidos sejam reconhecidos formalmente pela entidade com competências para tal. E esse reconhecimento advém de uma avaliação à instituição e os cursos, mediante um referencial que foi desenhado. Então, chegando-se à conclusão do curso, ou critérios da avaliação, chegando à conclusão de que a instituição ou os cursos revelam competências adequadas para serem oferecidos, então o INED certifica esses cursos, certifica essa instituição, emitindo um certificado de qualificação. Então, isto é a acreditação. Então, este é o caminho que o INED, junto com os provedores, estão a percorrer. É um processo. Iniciou. É um processo novo. Então, mas é fundamental que ele ocorra. Então, por que acreditar? Quais são as vantagens da acreditação? As vantagens são contribuir para a inovação da qualidade e adequação das intervenções formativas. Então, os referenciais de qualidade, as exigências que se fazem para que os provedores se ajustem aos requisitos do referencial de qualidade vão ajudar para o provedor elevar a qualidade dos seus cursos. Vai contribuir para a clarificação da oferta formativa. Por causa dos requisitos básicos que são definidos no referencial. Então, o estudante que é o centro da realidade vai ficar bastante claro sobre o curso que ele está a frequentar, que a instituição oferece. E a acreditação também tem a vantagem de apoiar os provedores na melhoria gradual das suas capacidades, competências e os seus recursos formativos. E até a acreditação vai, de certa maneira, ajudar o provedor a mobilizar parcerias, mobilizar apoios, solicitar apoios para o desenvolvimento dos seus projetos no âmbito da formação. Por quê? Porque os parceiros se virem que aquela instituição está acreditada, que os seus cursos estão reconhecidos formalmente pela entidade como sendo cursos com qualidade, então eles vão, sim senhora, apoiar, vão drenar recursos. É só exibir o certificado de qualificação. E, então, para tal, o INED entrou num processo de desenvolvimento do referencial de qualidade. É preciso, então, que os provedores saibam que os requisitos básicos que são exigidos são estes. Estão aqui plasmados no regulamento de ensino à distância, mas também foram mais desenvolvidos num documento que é o referencial de qualidade. E que o referencial de qualidade mais outros elementos então constituem o manual do provedor. Então, o referencial de qualidade, como bem é recente, está sendo desenvolvido este ano, com o objetivo de definir critérios, indicadores, medidas de desempenho para instituições que ofereçam cursos ou pretendam oferecer cursos. O referencial de qualidade também tem o objetivo de regular a atividade das instituições provedoras e operacionalizar
o regulamento do ensino à distância. O preferencial está em harmonia com o regulamento do ensino à distância. Nós, o INED antes dizia aos professores, e continua a dizer, senhores professores, por favor, regularizem os vossos cursos. Mas depois aprofundou mais o raciocínio e disse, bom, realmente nós temos de oferecer um instrumento ao professor para que ele se oriente neste exercício, neste ato de regularizar os cursos. Como é que eles vão regularizar os cursos? Como é que eles vão constituir os seus dossiês de pedido de acreditação? Então, tudo isto está expresso no manual do provedor, que contém procedimentos que o provedor deve seguir neste exercício de acreditação. Então, como disse, o preferencial contém requisitos básicos, são requisitos básicos, de acreditação, ou seja, são as condições mínimas básicas que devem ser verificadas nos provedores para levar a cabo a oferta de cursos. Portanto, e aí vai-se ver o provedor, se a senhora está a desenvolver esta atividade. Mas como é que o provedor está, por exemplo, do ponto de vista de recursos humanos? Como é que está? Como é que o provedor se encontra do ponto de vista de acompanhamento e apoio ao estudante? Que sistemas estão desenhados neste aspecto? Então, estes requisitos constituem dimensões, indicadores e pesos. Então, as dimensões são 7 dimensões que o referencial de qualidade traz. São 7 dimensões, como vem a primeira é a estratégia institucional para a EAD. Será que a educação à distância está integrada na estratégia daquela instituição? Ontem a doutora disse que é preciso que a educação à distância não fique para trás, não é? Que ela esteja presente, sempre presente. Então, há uma dimensão, que é esta. Será que ela está integrada na estratégia? Existe, não é, um plano estratégico da instituição sobre a educação à distância? Existe uma estrutura da instituição que responda pela educação à distância, com todos os seus responsáveis por áreas de atuação? Será que existe? Porque há instituições que inicialmente provenham cursos ou provêm cursos na modalidade presencial. Depois, para alargar a oferta, introduziram a modalidade à distância. Então, esta modalidade à distância está inserida na estratégia da instituição? Ou é algo à parte, muito à parte? Então, não pode. A gente está tudo junto e a caminhar junto com o mesmo peso. Porque o certificado que se vai passar ao estudante de EAD é o mesmo que se passa ao estudante da modalidade presencial. Então, não há no certificado de estudante à distância um parênteses para dizer que frequentou à distância. Não, é tudo igual. E outra dimensão é a organização pedagógica. A organização pedagógica, como é que está o currículo, a proposta curricular? O que é que diz? Os recursos físicos e tecnológicos, que é outra dimensão, os materiais de estudo, e vejam as dimensões, têm os pesos, não é? 6% para a estratégia, 20% para a organização pedagógica, porque é uma área bastante fundamental, não é? Para uma instituição que provê cursos, 10% para os recursos físicos e tecnológicos, materiais de estudo, tem, não é? 20% neste referencial. E também é extremamente importante esta área. O acompanhamento e apoio ao estudante tem 20% também. Os recursos humanos, 17%, que é também fundamental. A monitoria e avaliação que as instituições devem fazer, é a monitoria e avaliação institucional das suas atividades, também tem um preço, que é de 7%. Ora, aqui as dimensões são as áreas, não é?
fundamentais, básicas, para qualquer instituição olhar, atender na provisão dos seus cursos. E cada dimensão tem indicadores. Os indicadores também têm os seus pesos. Portanto, aqui, neste quadro, este quadro espelha as dimensões, os indicadores, os pesos, a porcentagem de cada dimensão, os pesos para cada contexto, quer se trate de contexto de solicitação para criação de instituição, quer seja de solicitação para acreditação dos cursos. Portanto, como eu disse, são as mesmas as dimensões. E o avaliador, digamos, quando está diante de um processo de pedido de acreditação, ele vai ver. Será que esta instituição tem presente estas dimensões? Ela atua no ensino à distância, tendo em conta estas dimensões, estas áreas? Será que, e nestas áreas, o que é que eu vou olhar? Em cada uma das áreas, como é que eu vou sentar a minha visão? O meu dedo indicador vai apontar para o quê nestas áreas? São os indicadores. Por exemplo, trouxemos aqui a avaliação de cada indicador, o critério de avaliação de cada indicador. Por exemplo, nesta dimensão, acompanhamento e apoio ao estudante, que vale 20%, por ser extremamente importante, imprescindível na modalidade de ensino à distância. Se no presencial é imprescindível, na modalidade à distância, então, não pode falhar. Então, nesta dimensão, um dos indicadores é o sistema de registro acadêmico. Então, nesta área de acompanhamento e apoio ao estudante, o avaliador vai começar por olhar do sistema de registro acadêmico. Este indicador com peso de 4%. Como é que a instituição está organizada em termos de como é que o seu sistema de registro acadêmico funciona? Será que existe? Se existe, o que é que tem? Que elementos é que traz? Então, ele vai querer ver estas evidências. Sabe que o sistema, se tem nome, qual é o gênero, desagregado de gênero, data de nascimento do estudante, a nacionalidade, e para aí fora. E vai ver também em que nível, de acordo com estas evidências, então vamos ver o que é que o dossiê diz. Se no dossiê se concluir que existe um sistema de registro acadêmico informatizado, que permite identificar os estudantes em modalidade à distância e obter informação estatística completa sobre a atividade acadêmica destes estudantes, se o sistema de registro acadêmico estiver assim, então o nível de desempenho desta instituição, no que se refere ao registro acadêmico, é o máximo, nesta escala aqui, neste nível de 0 a 3. Portanto, como vem, são 4 níveis, há o de 0, 1, 2 e 3. Então, se a instituição estiver organizada de acordo com aqueles requisitos, ela vai se posicionar no nível alto, de referencial de qualidade. Mas, se não quer dizer que os dados só tenham que estar em formato eletrônico. Também pode ter um sistema de registro acadêmico físico. Pode. Desde que esteja organizado daquela forma, então estará naquele nível. Se não for
fornecida nenhuma informação, não é, no seu processo, ou não existir registro acadêmico, quando se diz não existe, se conclua que não existe, ele até no seu processo ele pode descrever, não é, um sistema de registro acadêmico muito completo, muito operativo, eficaz, mas os avaliadores, se forem ao terreno, não é, eles hão de perguntar: nós queremos verificar o sistema de registro acadêmico. E aí, se a instituição descreveu bem, mas na realidade no terreno não tem nada, não é? Então vai estar ali, naquele nível, não é? Por quê? Porque não existe registro acadêmico dos estudantes. Então vai ter uma classificação baixa naquele indicador. Certamente não vai ter 4%, vai ter 0%. Se estiver ali no meio, poderá ter, depende, 2%, não é? 1, 2, 2,5%, depende. Então, isto era só para exemplificar como é que, né, os indicadores são avaliados neste sistema, neste processo de acreditação. Então, são 25 indicadores, né? 7 dimensões para 25 indicadores. E depois o processo ser avaliado, e a avaliação não passa só pela análise documental do dossiê, mas também se a instituição mostrar que tem, né, requisitos, apresenta requisitos para que os avaliadores se desloquem ao terreno, né, e não se encerre logo imediato o seu dossiê por, não é, se detectarem extremas fraquezas ou fragilidades. Então, se oferecer uma visita ao terreno, então isso também irá contribuir bastante naquela, não é, classificação da instituição ou dos cursos no âmbito do referencial. Portanto, o referencial compõe análise documental e visita ao terreno. Então, olhando para todos esses aspectos, no final da avaliação, mediante a consistência ou não do processo e a verificação do terreno, a instituição ou o curso poderá estar ou no nível, não é, de 0 a 1. De 0 a 1 se estiver bastante frágil, muito frágil mesmo, com muitas fraquezas, deficiências. Então, aí a instituição não poderá oferecer cursos de EAD, ou o curso não pode ser oferecido pela instituição. O que isso significa? Não poderá oferecer cursos se, na análise do dossiê, de pedido para a abertura da instituição, se verificarem fraquezas, então aí o resultado que vai ter é: não pode oferecer, não pode abrir, não é, a instituição. Mas, se a instituição já vem provendo cursos e se concluir que também há extremas fragilidades, então a orientação que se dá é: não pode oferecer cursos. Não admita mais estudantes, vai encerrar com estes, vai se organizar, porque o relatório vai, não é, conter uma gama de recomendações. Organize-se nestes moldes, depois terá visitas, não é, monitoria para ver como é que está, e vai submeter de novo o seu pedido de acreditação. Se estiver a extrema, mas se a instituição estiver no nível de 2, não é, a 3,
então, se revelar um desempenho bom, revelando um desempenho bom, então, aí é atribuído à instituição ou ao curso o certificado de acreditação por 5 anos, tem a validade de 5 anos. Às vezes, pode ter o certificado e receber algumas recomendações para aprimorar e ajustar-se devidamente aos requisitos, mas ele vai funcionar com o seu certificado de acreditação. Então, indo para as conclusões, como vai a complexidade da educação à distância exige a criação de parâmetros e padrões que visem assegurar as condições de trabalho nesta modalidade. Portanto, os parâmetros e padrões não são desenhados só pelo IEM, mas as próprias instituições, internamente, também devem criar os seus referenciais de qualidade. E a preocupação com a qualidade é um desafio permanente, quer da parte do provedor, quer da parte das instituições reguladoras. Este é um desafio constante. E os desafios, os verdadeiros desafios, além dos outros vistos, a parte dominante é de consolidar o sistema de acreditação. Portanto, ele está em direção, mas à medida que se vai implementando, à medida que se vão avaliando instituições na base do referencial, então aí vai-se ver a necessidade de incorporar este ou aquele elemento para tornar o sistema mais ágil, flexível e promover uma melhor comunicação com os provedores, uma melhor interação com os provedores. E, ao nível dos provedores, o desafio que nós pensamos que os provedores devem ter consigo, devem levar consigo, é analisarem constantemente como é que os desafios da distância são tratados, são atendidos nas suas instituições, nos seus referenciais de qualidade. Ontem estivemos a ouvir aqui a preocupação da Universidade Pedagógica em tornar o seu processo de administração de cursos mais próximo do estudante. E então vimos aqui o exemplo que se trouxe, que se mostrou da aplicação web, usando a ferramenta, exato, e a outra também, no sentido de aprimorar a gestão do processo. Este é um desafio. E que as instituições também tenham consigo a preocupação de ajustarem os modelos de oferta de cursos aos requisitos da acreditação, que é para poder, então, receber o certificado de acreditação e funcionarem de acordo com o que está plasmado nos documentos normativos. E, posto isto, então, muito obrigada pela atenção.